2023, eu fui aprovada na Faculdade Federal depois de estudar por apenas um ano enquanto eu estava cursando o último ano do ensino médio. E nesse vídeo eu vou te passar coisas que você deve parar de fazer, hábitos que você deve cortar imediatamente da sua vida para você ser aprovada no vestibular este ano. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Anne. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram aí na introdução, em 2023 eu fui aprovada na Federal direto do ensino médio e eu fui aprovada em Ciência e Tecnologia em uma faculdade extremamente concorrida, né? Faculdade Federal, vocês já sabem como funciona. E eu fui aprovada em outras duas faculdades também e eu vou te explicar o que você deve parar de fazer imediatamente se você quer ser aprovada no vestibular este ano. E para começar, a gente precisa falar de um tópico extremamente importante que eu ouvi muito ao longo do meu ano de vestibular e que eu espero de coração que ninguém esteja falando isso pra você, porque essa é a maior mentira que alguém poderia te contar, que você não deve tirar tempo pra descansar. E gente, pode parecer que, não é possível que alguém te falou isso. Todo mundo sabe que você precisa descansar, mas eu juro pra vocês, e eu não ouvi de uma, de duas pessoas. Foram muitas pessoas que vieram falar pra mim que eu não deveria tirar o meu tempo pra ficar lendo, que eu estava perdendo meu tempo enquanto eu estava assistindo coisas que eu gosto, que eu estava jogando, por exemplo, que eu estava em algum lugar confraternizando com amigos. O que eu ouvi, gente, é surreal pra vocês. A parte do descanso é uma das coisas mais importantes na vida de um vestibulando. Você não pode abrir mão do seu descanso, você não tem que estar 24 horas por dia estudando, você não tem que estar... Nem sei, gente, se você precisa de pelo menos entre 6 a 8 horas de sono, como assim você precisa ficar 16 horas estudando, trabalhando todos os dias para conseguir ser aprovada? Não, você não precisa. Eu estudei, é claro que as rotinas são diferentes, mas é para vocês terem uma noção. Por exemplo, eu estudava da 1h da tarde até as 6 horas da tarde, ou seja, eu estudava 5 horas no meu dia, tinha tempo de descanso, tinha tempo de lanche aí nesse meio também, todos os dias de segunda a sexta. De final de semana eu não estudava. Isso é algo muito interessante, gente, que eu vou contar pra vocês. De final de semana eu não estudava. Claro, chegou na reta final, teve uns dias que eu tinha que estudar, óbvio, mas não estudava. Eu estudava de manhã na ETEC, que eu fazia o ensino médio e tal. É um horário que a gente conta também, porque querendo ou não, ele estava me ajudando para os vestibulares. Mas eu não estava me matando de estudar. Eu tive vários amigos que tiveram burnout, que passaram mal, que foram parar em hospital, porque eles estavam pedindo demais do corpo, porque não estavam parando para descansar, porque viravam noites estudando e que não foram aprovados. Ou pessoas que fizeram tudo isso e foram aprovados porque, tá bom, a pessoa era muito inteligente mesmo, mas gente, pra que você precisa fazer isso? Se tem um jeito mais simples de ser aprovada no vestibular. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês: esquece, não tem essa de deixar o descanso pra depois. Você tem que separar um momento do seu dia pra descansar. Todos os dias, sem falta. Eu não tava num curso como medicina, não tava concorrendo para um curso extremamente concorrido. Ciência e tecnologia não é tão concorrido como medicina, mas é sim um curso concorrido também. Bom, faculdade federal, em geral, qualquer curso é concorrido, né, gente? Então, pensem sobre isso. A concorrência pode ser grande, você precisa estudar, mas você não precisa estudar até cansar, até ter um burnout. Você precisa separar, ter uma rotina de excelência. Uma rotina onde você vai saber o momento certo de começar a estudar, momento de parar, momento de descansar, momento de voltar a estudar e estudar com eficiência, tendo um método de estudo que realmente funciona para você. Quando você sabe como seu corpo funciona, como você aprende as matérias, fica muito mais fácil. Então, você precisa entender se você aprende mais assistindo aula, se você aprende mais pelo método de estudo ativo, que normalmente o método de estudo ativo é o que realmente nos leva à aprovação. Quando você refaz provas antigas, quando você refaz questões de vestibulares, não precisa ser exatamente o vestibular que você quer estudar, mas fazer de outros vestibulares para você saber como outras provas funcionam também e como o conteúdo pode ser abordado de maneiras diferentes, fazem toda a diferença para o seu processo para ser aprovada. E a gente está falando de vestibular, mas isso se aplica para qualquer área da sua vida. Você precisa
Claro, ter a teoria, entender como funciona, mas se você não coloca em prática, você não aprende. Por isso o método de estudo ativo é tão poderoso. Então, entender quais são os melhores métodos de estudo para você fazem toda a diferença. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico mais sobre isso, que eu falo sobre o método de estudos. O método de estudo que me fez ser aprovada, que é o método de questões. E eu vou deixar esses vídeos aqui nos cards e na descrição para você assistir depois que você terminar esse vídeo aqui, tá bom? Então, falando sobre o descanso que eu tava falando, uma coisa interessante da gente pontuar também é sobre a saúde mental e como ela é importante. É importante você ter esse momento de descanso, de cuidar também do seu corpo físico. Então, você fazer exercício físico, você fazer alguma coisa que você goste, praticar os seus hobbies, praticar também, cuidar da sua saúde mental, conversar com as pessoas, conversar com um psicólogo se você precisar, um terapeuta, porque é muito importante que você saiba lidar com as suas emoções. No momento de prova, normalmente a gente fica muito ansioso, muito nervoso, e se você não estiver trabalhando isso ao longo do seu ano, quando chegar na prova, muitas vezes você pode se desesperar, e isso pode afetar no seu desenvolvimento durante a prova. Então é importante você já ir treinando durante todo o seu ano de estudo para conseguir ser aprovado. Então isso é o que a gente chama de inteligência emocional. Saber como o seu corpo funciona, saber como a sua mente funciona, qual o seu momento para parar, para continuar, o que você precisa fazer, como ficar menos ansioso, menos estressado durante a prova. Isso foi algo que eu fui aprendendo com o tempo, não é algo que vai vir do dia para a noite. Mas você vai entendendo isso conforme você vai estudando, vai fazendo prova, vai simulando dias de prova em casa, ou você vai para algum cursinho que esteja fazendo os dias de prova, que é muito legal e ajuda demais. E aliás, falando de cursinho, eu tenho um ótimo cursinho online para vocês, para indicar, que é a Sala do Saber. Na Sala do Saber você vai encontrar tudo o que você precisa para ser aprovado no vestibular, em qualquer vestibular que você for fazer. Então, já entra no site da Sala do Saber e coloca o meu cupom, que é ANAPARRA, porque você vai ter mais desconto ainda no seu plano, gente. E é maravilhoso, foi com a Sala que eu fui aprovada no vestibular e eu digo pra vocês, foi uma das ferramentas mais necessárias para o meu ano de estudo, porque eu não tinha muito tempo para estudar e eu precisava estudar do jeito certo. Então ali tinha o meu cronograma, tinha exatamente o que eu precisava fazer, como eu precisava estudar, tinha a lista de exercícios, as provas antigas, correção de redação, que é essencial. Eu pratiquei muito a redação no meu ano de aprovação e pra mim, gente, foi extremamente importante, porque eu acredito, claro, que a redação foi algo que realmente me ajudou a passar na federal. Então, quando você tem o método certo, professores que realmente estão focados em te ajudar, em te explicar, você tem ali o conteúdo na palma da sua mão, você não vai ter que ficar procurando conteúdo, nada disso. Isso te ajuda a ter um estudo mais eficaz, mais eficiente também e gastar o menos de tempo possível com coisas que você não precisaria se você já tivesse uma plataforma. Então, por isso eu indico para vocês a Sala do Saber. Foi incrível e me ajudou demais no meu ano de vestibular. Não esqueçam de usar o cupom ANAPARRA para você ter mais desconto no seu plano. E tem plano para tudo, para Enem, para medicina, para faculdades específicas, tem muita coisa, gente. Depois corre lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá olhar, porque realmente é maravilhoso. E acho que um ponto essencial também para a gente citar de vestibular é o tempo que a gente perde mexendo no celular, enquanto a gente podia estar fazendo algo extremamente importante, procrastinando as tarefas. Eu não tô te falando que você não vai mais mexer no seu celular, eu não tô te falando que é pra você desativar todas as redes sociais e, nunca mais ter contato com nada nesse mundo, no seu ano de vestibular, não. Mas para você determinar horários para você mexer no seu celular. Porque quando a gente tá fazendo principalmente estudo pro vestibular, tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção, é muito conteúdo, e quando você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que muita gente vai me falar se você nunca fez isso, tava assistindo uma aula e rolando o feed do Instagram. Nossa, gente, o quanto eu já fiz isso, meu Deus do céu. Mas isso prejudica o nosso entendimento da matéria, o nosso desenvolvimento e também a gente faz o nosso cérebro estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E com isso você não presta atenção em nada do que você está fazendo e consequentemente você vai chegar e vai falar: não, mas essa matéria aqui, estava assistindo aula na escola hoje, já estudei, não vou nem assistir essa aula do cursinho agora.
Aí cai a matéria lá na prova e você fica, opa, eu não lembro dessa aula não. Então, é importante que a gente define, assim, eu vou falar pela minha experiência. Definindo um horário para eu usar o meu celular no meu ano de vestibular foi ótimo, porque eu tinha dias extremamente produtivos. As pessoas que realmente sabiam o que eu estava fazendo, que sabiam que eu estava estudando, minha família, meus amigos, que estavam normalmente, né, os seus amigos vão ser amigos que estão estudando para o vestibular também, então tá todo mundo passando pela mesma coisa. Então, eles sabiam que eu tava estudando, que eu não podia responder, ou me manda uma mensagem e eu vou demorar para responder, mas eu vou te responder. Gente, tinha gente que sabia até o horário que eu pegava o celular. Então, tinha gente que me mandava mensagem no horário que eu estava mexendo no celular. Era muito engraçado, porque eu mexia de manhã, antes de ir pra escola, mexia na hora do lanche, né? Depois da escola. Depois eu ficava em casa, acho que era até 3h30 da tarde. Aí eu mexia no celular no meu tempo de intervalo. Depois ficava até 6, 7 horas da noite sem mexer no celular de novo. Aí à noite que eu ia pegar o meu celular. E muitas vezes pegava o celular, respondia alguém e ia dormir. Porque eu tava muito cansada por causa do dia. E isso é normal, então por isso você tem que ter um grupo de apoio também. Pessoas que entendem pelo que você está passando, pessoas que vão te respeitar e pessoas que vão te motivar durante esse processo. São pessoas que quando você falar que você não pode sair, vão falar, tudo bem, estuda, porque eu sei que vai dar certo e a gente sai depois. Gente, não tem sensação melhor, não tem amizade melhor do que essas que te incentivam e te colocam pra frente porque sabem que você vai conseguir conquistar isso. Essas amizades valem realmente ouro. Então, são coisas essenciais que a gente precisa prestar atenção. E o celular, como eu tava falando pra vocês, muitas vezes vai ser o nosso inimigo de tudo isso. Então, por isso, definir horários pra mexer no celular pode te ajudar demais ao longo desse processo. E se lembrar também de não ficar mexendo ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Porque quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você tecnicamente não está fazendo nada. Ou você pode até fazer, mas vai demorar muito mais tempo do que você demoraria se estivesse prestando realmente atenção e foco 100% naquela tarefa. Então, espero que esse vídeo te ajude neste ano de vestibular, que você tenha visto quais são os erros que você está cometendo e coisas diferentes que você pode fazer para ser aprovada no vestibular este ano. Deixa aqui nos comentários algo que você acha muito importante para os vestibulandos saberem desse ano, se você já foi aprovada ou se você está estudando esse ano, para a gente ajudar o maior número de pessoas possível. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo, porque aqui a gente fala de produtividade e organização, 2 pilares extremamente essenciais para quem está estudando para os vestibulares. E deixa o seu like nesse vídeo também. Se você tem amigos que estão estudando para o vestibular esse ano, já manda esse vídeo para eles, porque com certeza algum desses erros pode ser que essa pessoa esteja cometendo e você vai querer os seus amigos na faculdade junto com você, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o vídeo do método de questões aqui na tela para vocês, porque com certeza ele vai te ajudar e vai te mostrar como o método de estudo ativo pode mudar o seu jogo na sua aprovação. Um beijo e até o próximo vídeo.